Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? Na dica de hoje eu vou falar sobre o perfil de cores do Adobe Photoshop e do Adobe Lightroom. Normalmente ele vem com um perfil de cores diferente do que você precisa para editar suas fotos. Caso você não faça esse gerenciamento, você pode prejudicar muito a qualidade do seu trabalho. Já gostou da dica de hoje? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações diárias. Bora pro vídeo? Pessoal, tanto Adobe Lightroom como Adobe Photoshop, eles vêm com um perfil de cores diferente daqueles que a gente precisa. Normalmente ele vem com um perfil de cor chamado Photo Pro RGB. O Photo Pro RGB é um perfil de cores extremamente complexo, muito grande, com muitas cores, com muitas tonalidades, muito mais inclusive do que os nossos monitores, os celulares e até as televisões conseguem contemplar. A gente tem 3 perfis de cores que normalmente a gente pode utilizar. Esses perfis de cores eles são importantes para fazer o gerenciamento da cor, fazer com que a cor que a gente vê quando a gente edita a foto vai ser a mesma cor que ele vai levar quando exportar essa foto e visualizar essa foto num celular, numa televisão, numa outra tela. E é importante que a gente tenha essa reprodutibilidade. Caso você faça exportação, que a gente diz que é o gerenciamento da saída, de maneira diferente do que é o ideal, você corre muito o risco de ter um perfil de cores na sua tela, porém quando o cliente ele vê a fotografia, ela está completamente diferente. E a gente não quer isso. A gente tem 3 perfis de cores que vêm nesses programas, no Lightroom e no Photoshop, e em qualquer outro programa de edição, tudo bem? Que é o sRGB, ok? O Adobe RGB e o Profoto RGB. Tanto o Profoto RGB como o Adobe RGB são perfis de cores muito complexos. Eles têm uma cartela de cores extremamente grandes e que uma boa parte delas a gente não tem como reproduzir nos nossos dispositivos móveis e nas telas de computador. Por isso que normalmente, tanto o Lightroom quanto o Photoshop, eles vêm com esses perfis pré-programados, porém a gente não vai utilizar eles. A gente vai utilizar o bom e velho sRGB. Ele tem menos quantidades de cores nas suas paletas, porém essas cores a gente consegue encontrar mais do que 99% delas nas telas onde a gente vai reproduzir a nossa imagem. Além disso, já é um grande número, uma imensidão de cores que não vai fazer falta uma ou outra tonalidade a mais que a gente vai encontrar, caso precise, no Adobe RGB e no Profoto RGB. Vamos para a tela do computador para ver como que a gente faz a alteração desse padrão de perfil de cor que já vem no software como Profoto RGB ou como Adobe RGB. Vamos trocar ele para o sRGB. Uma outra subdica interessante e importante. Ainda assim, no sRGB, a gente vai utilizar um padrão de cores de 8 bits e não de 16 bits. Vai ter menos cores ainda, só que são mais que o suficiente para a gente conseguir editar qualquer imagem e ainda sem correr o risco da não reprodutibilidade das imagens nos diferentes dispositivos. Vamos lá fazer essa troca? Então, pessoal, eu estou aqui no Lightroom. No Lightroom a gente vai vir aqui, ó, em Lightroom Classic, clicando nele vou em Preferências, aqui em Edição, já está aqui em Edição, eu tenho espaço de cor aqui. Aqui o meu espaço de cor já está como sRGB, normalmente ele vem como Profoto RGB, ok? Então eu pego e substituo aqui de Profoto RGB para o sRGB, ainda assim, em vez de 16 bits, eu escolho 8 bits componente. Não preciso alterar mais nada. Isso já é o suficiente para eu poder fazer o gerenciamento de cores de forma adequada e com reprodutibilidade. Vamos ver agora no Photoshop? Estou eu aqui agora no Photoshop. No Photoshop eu venho aqui em Editar, venho em Configurações de cores. Da mesma maneira, aqui ó, ele normalmente vai estar aqui, ó,
Aqui a gente tem o RGB, o CMYK, o Cinza, o Sport. Como a gente vai trabalhar com o RGB aqui a gente poderia escolher entre o Adobe RGB, Apple RGB, Profoto RGB. Então vejam que tem até mais opções, mas eu vou optar pelo sRGB. Feito isso, só dar um OK. Então vejam, pessoal, uma dica muito simples, porém bastante importante. Porque se você não fizer o gerenciamento das suas cores, você inclusive vai ter problemas entre importar uma foto do Lightroom para o Photoshop. Ele vai dizer que o gerenciamento das cores não está padronizado, ele está diferente entre um e o outro, e ele vai tentar fazer o gerenciamento. Inclusive, muitas vezes, quando a gente exporta do Lightroom para o Photoshop, as cores mudam, né? O tratamento quase que se perde por conta justamente desse desequilíbrio, desse desencontro entre os gerenciadores de cores. Porém, trocando para o sRGB, eu lhe garanto, você vai ter mais do que o suficiente de cores. Pelo menos todas as cores que você vê nos seus ensaios, nas suas fotos, tenho certeza absoluta que elas estarão ali presentes e você não corre um risco nenhum de fazer uma alteração de tonalidade que só você vai perceber no seu monitor, porém, quando imprimir a foto, quando mostrar ela em outra tela, essa cor ela pode sim não ser reproduzível. Então essa foi a dica de hoje, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações diárias. E também dá um gostei nesse vídeo, dá um like nele, ajuda na divulgação. O canal agradece e se sente incentivado a estar produzindo cada vez mais material de qualidade para você. Por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!